Hoje é um novo dia para buscarmos a Deus, para conhecê-lo melhor. E você pode contar com a nossa ajuda aqui no Trocando Ideias, principalmente com a ajuda do pastor Hernandes para isso. Estamos aqui. Para que a gente pegue na sua mão se for preciso, te ajude aí na caminhada cristã. Então se você está aí na sua casa, com algum peso no coração, precisando conversar com alguém, a exemplo de tantas pessoas que já passaram por aqui no Trocando Ideias, você pode mandar sua participação para cá pelo e-mail, está aparecendo aí, mande sua pergunta para cá também. Nós estamos aqui para te ajudar. Muito bem. Como é que vai, pastor Hernandes? Tô bem, Tiagão. E você? Eu tô bem. Ah, que coisa boa. O senhor sabe que daqui 3 dias eu caso. Rapaz, eu vou te contar, você é um bem-aventurado. Encontrou a benevolência do Senhor. É isso aí. É muita coisa boa. Pastor Carolzinha Hernandes, é uma benção. ela né? é. Ela é uma princesa. O Parabéns. senhor me falou que eu ganhei na loteria umas 10 vezes seguidas. 10 né? vezes assim, de uma vez, olha só. É isso aí. Gente, nós temos 3 perguntas excelentes aqui. Eu vou começar então com a participação da Beth Coelho. Pastor, nós sabemos que os amigos de Jó pecaram, tanto que só foram perdoados porque, segundo a orientação de Deus, Jó orou por eles. A pergunta é correto citarmos versículos que fazem parte das falas desses amigos de Jó em pregações e para edificação própria em momentos de devocional ou não? Sempre tive essa dúvida. Muito obrigado pela pergunta. Claro que sim, podemos. Há verdades importantes ditas por eles e há outras coisas que precisam ser interpretadas dentro do seu contexto. O grande aspecto é que eles fizeram uma leitura errada da situação, porque partiram de um pressuposto errado. Qual o pressuposto que eles partiram errado? É linkar pecado com sofrimento e sofrimento com pecado. Pode ter esse link, essa correlação? Pode. Pode não ter, pode não ter. É possível que alguém esteja vivendo um drama pessoal, familiar, financeiro, relacional, e que todo esse drama não tem a ver com o pecado pessoal. Na cabeça deles, se Jó estava sofrendo, ele devia ter feito alguma coisa errada. Então, partir desse pressuposto que ele deveria ter feito coisa errada. E em virtude desse pressuposto teológico deles, que era falso, e esse pressuposto teológico vai avançando na história. Lá em João 9, quando os discípulos de Jesus viram aquele homem cego de nascença, eles perguntaram: mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Essa cultura hermenêutica estava lá também. Então, por isso eles acusaram Jó de coisas que Jó não praticou. Acusaram Jó de ladrão, de adúltero, de louco. Disseram, conclusão errada, que Deus havia matado os filhos dele porque ele era louco, né? Então, nesses pontos, Deus os reprovou. Nas acusações contra Jó, Deus os reprovou. Porém, eles também falaram muitas coisas boas, verdades absolutas. Então, tudo na Bíblia, Tiago, precisa ser lido e entendido e interpretado à luz do seu contexto, para não chegarmos a conclusões equivocadas. Mas é legítimo, sim, eu ler o livro de Jó e mesmo nas falas dos amigos de Jó encontrar verdades maravilhosas. A Cleide Oliveira nos mandou um e-mail dizendo o seguinte: pastor, à luz das Escrituras, de que forma podemos ser provados e disciplinados por Deus e qual a diferença entre elas? Muito obrigado, que Deus abençoe. Ok. Provação e disciplina. Esse é o ponto. O que é provação, o que é disciplina? Deus pode provar-nos sem existir por trás nenhum erro, nenhuma falha moral, nenhum cochilo espiritual. As provações, elas procedem de Deus
para nos fortalecer. Deus prova para aprovar. Então, Deus tonifica as musculaturas da nossa alma nas provas, que é diferente de tentação. Deus não tenta, Deus prova. A origem da tentação é ou nossa carne, fraqueza, ou Satanás. Satanás não prova, ele tenta. Deus prova, não tenta. Então, provação procede de Deus para nos fortalecer, para nos amadurecer. Disciplina é outra coisa. Disciplina implica em alguém que é filho de Deus, que cometeu um deslize, um erro, uma transgressão, uma desobediência, uma queda. Porque é filho, Deus não deixa para lá. Porque é filho, Deus disciplina. E a carta aos Hebreus, apanhando esse assunto lá em capítulo 12, vai aplicar para a família, por exemplo. Um pai disciplina os seus filhos. E qual a motivação por que os disciplina? Porque não gosta deles? Não, porque os ama. Nenhum homem sai pela rua disciplinando as crianças. Não, não é filho, você não tem o direito de disciplinar, você não tem liberdade de disciplinar. Mas se é seu filho, você disciplina. E disciplina porque ama, porque cuida. Quem não tem disciplina é bastardo, não é filho. Então, a disciplina ela tem dois propósitos. Primeiro, é um propósito preventivo, profilático. Eu estou numa família, por exemplo, tem 5 filhos. Se um filho faz uma coisa errada, é preciso ser corrigido para que os outros 4 não imitem aquele erro. Você está falando de uma comunidade, uma igreja local. Se um membro falha, esse membro é disciplinado para que os outros não caminhem pela mesma estrada. É no caso de um rebanho, as ovelhinhas, que eram, às vezes uma segue a outra, então quando tinha uma ovelha muito rebelde, que tinha uma tendência de desviar o rebanho, o pastor ia lá, quebrava a perninha dela, encanava a perninha dela, para que ela não desviasse as outras. Ele até carregava essa ovelhinha no colo. Então, disciplina tem esse propósito preventivo. O segundo propósito da disciplina é a restauração do faltoso. Não é chutar, não é mandar embora, não é pisar em quem já está machucado. Não, é recuperar, é restaurar, é restituir. Então, ela tem um propósito preventivo e tem outro propósito restaurador. Então, essa é a diferença entre provação e disciplina. Na provação, não houve erro prévio. Na disciplina, houve um erro prévio que precisa ser corrigido e a pessoa precisa ser disciplinada para então ser restaurada. Perfeito. Para mim está muito claro. Que bom. Espero que para a Cleide também. Pastor, o Carlos Menezes nos mandou uma participação aqui, um e-mail. Ok. Vamos ver o que ele fala. Pastor, qual é o papel dos demônios no processo de deturpação da verdade bíblica na vida de alguém? Olha que pergunta interessante. É verdade, é interessante mesmo. Então vamos dar uma olhadinha aqui no texto. 1 de João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. João conecta os espíritos malignos a falsos profetas. E o que é um falso profeta? É alguém que ensina uma doutrina falsa, que prega um falso evangelho, que deturpa a verdade. Então, por trás dessa deturpação doutrinária, por trás dessa falsificação teológica, por causa desta heresia com vestimenta de verdade, de ortodoxia, tem demônio ali. Tem inspiração demoníaca ali.
o apóstolo Paulo chega a mencionar também que há pessoas que, está lá no capítulo 4 de 1 Timóteo, e vale a pena dar uma olhadinha, e eu vou ler 1 Timóteo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente, o Espírito Santo, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo é que existem doutrinas contrárias ao ensinamento da palavra de Deus, que Paulo não tem nenhum problema de chamar de doutrinas de demônios. Então, por trás do arcabouço teológico, herético, de seitas, de heresias, de falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos cristãos, existe sim a mão de Satanás. Não estamos dizendo com isso que o homem caído não tenha nenhuma influência nisso, que ele é totalmente passivo nisso. Não, ele é tanto ativo quanto, porque tanto a nossa carne quanto a ação do demônio são inimigos nossos que querem nos desviar e nos destruir. Então, a resposta é, tem influência sim. Os demônios têm influência sim nas falsas doutrinas. Beth Coelho, Cleide Oliveira e Carlos Menezes, obrigado pela participação de vocês, pelas perguntas que vocês enviaram. Vocês ajudaram a fazer o Trocando Ideias de hoje. O Trocando Ideias é um oferecimento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu quero convidar agora o pastor Hernandes para falar um pouquinho sobre a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu gostaria agora de falar especificamente, Tiago, do Conexão com Deus. Conexão com Deus é um culto que o pastor Arival, nosso pastor, estabeleceu junto comigo lá em 2011. 13 anos já, ininterruptamente. Acontece toda segunda-feira, às 20 horas, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E é curioso, Tiago, que é um culto para a cidade, para as muitas igrejas. É o público mais diverso, variado que nós temos, porque vem gente de todo lado. E ontem, por exemplo, nós tínhamos um culto tão lindo, estava lotada a igreja, e as pessoas às vezes quando vêm do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sul, de outros estados do sudeste, por conhecerem a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por acompanharem a programação da IPP-TV, o canal do YouTube da igreja, vêm em São Paulo e aproveitam para nos fazer uma visita. Então, o Brasil ali representado. E você que está nos assistindo, se você mora em São Paulo, você pode ir com frequência participar com a gente, toda segunda, pela graça de Deus eu sou pregador desse culto. E se você mora fora de São Paulo, quando for a São Paulo, vá lá participar com a gente e também você pode pela IPP TV acompanhar todas as segundas-feiras às 20 horas esta programação maravilhosa do culto Conexão com Deus. Perfeito. É desse jeito. Feito por hoje, então, pastor. Feito por hoje. Privilégio ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigado, Tiago. Uma honra para mim estar com você aqui. Privilégio que você ficou com a gente até o final do programa de hoje também. Muito obrigado, viu? A gente espera você no próximo programa. Então, um grande abraço e até lá.